Meus irmãos, com a paz do Senhor, nesta noite, mais uma vez estou aqui, irmão, na presença do Senhor, querendo deixar uma pequena mensagem a meus irmãos, aqueles que estão ouvindo do outro lado, aqueles que senti de Deus que esta palavra venha ao seu coração, né? Quero deixar Salmo 23 nesta noite, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Me preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, com óleo meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da sua vida e habitarão na casa do Senhor. Meus irmãos, esse salmo é um salmo assim muito frequente na boca do cristão ou até mesmo na boca do ímpio, né? Mas esse salmo, irmão, ele só se concretiza na vida do homem, na vida do cristão, quando ele passa o que é obedecer a palavra do Senhor, né? Porque o salmo ele só vai o que? Os salmos de Davi ou os salmos, né, do cantor Asaf só passa o que? A ter êxito na vida do cristão quando ele cumpre o que é a vontade do pastor, como diz a palavra, né, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente está na vereda da justiça, na obediência do Senhor, na fidelidade com esse Deus maravilhoso, ele jamais permitirá que nos falte alguma coisa, seja algo espiritual, seja um livramento, seja algo material, seja uma privação. Ele sempre viu que o socorro, porque ele é nosso pastor, ele é o pastor dos pastores, ele tem cuidado do seu povo, ele tem enviado providência divina, mas muitas das vezes, meus irmãos, nós homens somos ingratos com Deus, quando o Senhor dá aquilo que nós necessitamos e a gente não se contenta, né? E ainda diz mais: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E, meus irmãos, por mais que a gente passe dificuldade, por mais que a gente chegue a esse trajeto do vale da sombra da morte, seja o que? Por um perigo de livramento na rua, né? Seja o que? Por uma enfermidade, a gente desce o vale da sombra da morte, mas quando a gente tem esse pastor fiel ao nosso lado, sabendo que ele está conosco, nenhum mal a gente vai o que? Temer, meus irmãos, porque a gente sabemos o quê? Que o nosso pastor, ele anda lado a lado, ele unge a nossa cabeça, o cálice dele transborda, e certamente, meus irmãos, que quando o crente, o serve, se encontra fiel diante do Senhor, né? As misericórdias dele se renovam a cada dia, né? As bênçãos são transbordadas diante do Senhor, os livramentos são dados para o nosso povo, para a nossa família, para nossas almas. O Senhor, ele nos livra das enfermidades, o Senhor nos livra de todo o mal, né, que nos acerca. Nós temos visto por aí a crise, né, financeira no país, mas o cristão que anda com este pastor verdadeiro e fiel, ele não tem crise, meu irmão, ele não tem problema, ele pode ter dificuldade, mas tem o nosso Senhor, o que? Para nos dar o refrigério, para no que? Nos persistir, meus irmãos, insistir o que? Irmãos, diante do Senhor, pelo caminho, pela vereda da justiça, né? Então, nesta noite, meus irmãos, clamamos esse pastor verdadeiro, clamamos a ele nesta noite, que ele venha livrar nossa família, que ele venha livrar nossa casa, venha livrar o povo dele, que ele venha visitar os necessitados, que ele venha visitar aqueles que necessitam de uma palavra do pastor verdadeiro e fiel, que é ele, nesta noite. Muitas das vezes, nós só lembramos, meus irmãos, de ler este salmo para nós, para a nossa casa, para a nossa família, e esquecemos também de atribuir esse pastor fiel àqueles que necessitam, aqueles, o que, irmão, que estão lá fora no mundo perecendo, aqueles que não têm um alimento espiritual, aqueles que não têm um alimento carnal, aqueles, meus irmãos, que não têm um teto sobre a casa. Muitas das vezes nós reclamamos tanto, nós temos teto, temos vestir, temos calçar, temos alimento, nós gozamos muitas das vezes o bem desta terra, quando muito por aí necessita, meus irmãos, de um prato de comida,
tem crianças perecendo na rua, mães grávidas, tem filhos drogados por aí, mães chorando nessa hora, os maridos abandonando suas esposas abandonando as suas famílias, seus filhos sendo jogados aí, meus irmãos, ao lixo, ao léu, como o inimigo quer, meus irmãos. E muitas das vezes só lembramos do nosso prazer de reclamar diante de Deus, diante desse pastor, dizendo que ele não é conosco, que ele não olha para a nossa família. Se a gente olhar bem, meus irmãos, e atribuir este Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada faltará àqueles que clamam a ele, nós vamos tudo bem, porque a nossa família, meus irmãos, é aquele que serve a Deus, é aquele que vai resgatar as almas lá fora. Pense nisso, meus irmãos. Vocês que reclamam, que vocês têm um prato de comida todo dia, vocês têm uma roupa boa, vocês têm sapato, vocês têm um teto sobre a cabeça, vai tudo bem. Lembra, meus irmãos, daqueles que não têm, né? Lembra, vamos fazer nessa hora uma oração pela família, esta família que hoje, nesta hora, necessita de uma oração, uma família que enfrenta uma enfermidade, uma família que enfrenta uma dificuldade, uma família que enfrenta um pai sair de casa, abandonar a sua mulher, seus filhos, uma família que enfrenta o que? Os filhos sair aí, meus irmãos, a perecer por este mundo, sabe Deus que volta, aquela família que perdeu um ente querido, aquela família que se encontra no leito, muitos problemas, meus irmãos, esse povo aí tem, e nós só se preocupando que esse pastor fiel e verdadeiro só venha suprir as nossas necessidades. Vamos atribuir este pastor aí àqueles que necessitam, mais, meus irmãos, do que nós, porque muitas das vezes nós somos servos nos acomodando, sabe como, meus irmãos? Porque na minha casa vai tudo bem, a minha vida vai tudo bem, o meu Deus vai tudo bem. Não é assim, meus irmãos. Vamos atribuir esse pastor nesta noite, vamos orar pelas famílias destruídas por aí. Se a sua família está bem, mas ora pelas que não vai. Se a sua família tem o que comer, ora pelos que não tem, meus irmãos. Se você tem um sapato sobrando, doa. Se você tem uma muda de roupa sobrando, doa. Se você tem um cobertor que está sobrando na sua casa que você não usa, doa, meus irmãos. Se você tem um alimento, a sua celeira está abençoado, doa para aqueles que não têm, porque muitas pessoas aí precisam desse pastor, precisa também, meus irmãos, de alimento espiritual. A gente vê cada situações, então pense nisso. Vamos fazer uma oração por estas famílias, vamos fazer uma oração, porque o inimigo jaz no mundo, ele só quer destruir a família. O foco de Satanás hoje em dia é a família. Então vamos orar por estas famílias que nesta noite clama pela misericórdia do Senhor, enquanto nós estamos bem, mas tem gente lá fora precisando das nossas orações, né? Então vamos o que, meu irmão? Pedir o que? A misericórdia do Senhor na vida dessa família. Atribuir o Salmo 23 na vida desta família, deste povo que necessita, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, grandioso, eterno teu nome santo. Como diz a tua palavra poderosa, Senhor, que tu és o pastor, Pai. Que quando clamamos a este pastor fiel, meu Pai, e verdadeiro, Pai, tudo irá bem, Senhor. Então que nesta noite, Pai, tu visita aquele que está doente sobre uma cama, aquele que está com uma enfermidade mortal, aquele, meu Pai, que o médico já desenganou, Senhor, mas o Senhor não, meu Deus. Visita aquele que não tem, meu Pai, comida sobre a mesa, visita aquele que não tem um teto, mora na rua, aquele, meu Pai, que está passando frio, Senhor, nas madrugadas. Espírito Santo de Deus, aquelas famílias que o inimigo destruiu, fez os seus maridos sair de casa, fez seus filhos sair de casa, meu Senhor amado Jesus Cristo. Meu Pai, não queremos só esse pastor para nós e a nossa família, Pai, mas queremos, Senhor, dividir, Senhor amado, esse pastor poderoso e fiel, aqueles, Senhor amado, que não conhece e aqueles que já conhecem, reavivar, Senhor, a fé, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, Senhor, na vida do cristão, Pai, quando ele intercede, meu Senhor, pelo outro cristão que necessita. Meu Senhor, visita, Senhor, nesta hora, Pai,
Pai, as famílias, Senhor. Visita, Espírito Santo de Deus, porque o foco de Satanás tem sido as famílias, Pai. Tem destruído família por aí, Espírito Santo de Deus. Meu Senhor e Rei, eu te peço, Espírito Santo de Deus, se faz e mais presente, Pai, em nossas vidas e tudo, Senhor, demos graça ao teu nome santo e poderoso, sabendo que o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir, meu Senhor, a tua palavra, Senhor. E nesta noite, unge a nossa cabeça com o cálice, Pai, e o cálice transborde, Pai, na vida daqueles que precisam de ti, Pai, que precisa, Pai, de um auxílio da tua misericórdia. Desce a tua mão poderosa, Senhor, e socorre, meu Senhor, as famílias nesta noite. Pai querido, eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, nesta hora. Fica conosco, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, receba esta oração. Você que esteja necessitando nesta noite, não olha para o homem, vai para a casa do Senhor, se congregue, meu irmão. Busca o Senhor, porque quando a gente olha para o homem, nós caímos junto com o homem, sabe por quê? Porque também o homem é falho, a gente é falho. Então fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.